Olá, meus amigos, estamos iniciando nosso programa Páginas da Bíblia, mais um programa, mais uma oportunidade, mais uma ocasião que o Senhor nos oferece de podermos estar aqui partilhando a vida, partilhando a palavra, partilhando a amizade. Por isso eu quero agradecer as nossas amigas que estão aqui, dividindo todo o seu conhecimento conosco. Obrigada, Nélia, por sua presença. Eu é que agradeço. Maíla, mais uma vez, obrigada. Feliz por estar aqui com vocês. A você também eu quero agradecer, porque sem você a gente não consegue fazer programa, porque eu poderia ficar com elas aqui, tendo uma aula muito particular, só minha, né? Mas aí quanto prejuízo seria para todos, né? Porque os conhecimentos que a gente partilha tem que ser de conhecimento de todos. Então eu peço a você, olha, nós estamos fazendo o estudo da Epístola de São João, ali no finalzinho da nossa Bíblia já. Então, estamos fazendo agora nesse ano, nessa nova temporada, estudo das cartas católicas. E nós vimos também cartas católicas, quer dizer, cartas universais, que são de todos, não é só da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nós estamos aqui já adentrando, quase no final do capítulo 2 dessa Epístola de São João. Eu quero que você abra aí no versículo 24. E nós vamos fazer assim até o finalzinho, né? Do versículo 18 até esse 24, até o 23. Na realidade, o 24 nós vamos fazer no segundo bloco, tá? Capítulo 2 da Carta de São João, primeira Carta de São João, a partir do versículo 18. Vai dizer assim: Filhinhos, é chegada a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo deve vir, e já vieram muitos anticristos. Daí, reconhecemos que é chegada a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas era preciso que se manifestasse que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo, e todos vós possuís a ciência. Eu vos escrevi, não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso, senão o que nega que Jesus é o Cristo? Eis o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. O que confessa o Filho também não possui o Pai. Nós vamos ficar por aqui, embora a gente tenha vontade de ler o resto, mas vamos por partes. E eu quero já começar querendo que a gente recapitule, né? Vou pedir esse panorama de fundo para que a gente sempre comece situando em que momento São João escreve esse bilhetinho, essa cartinha. Então, aqui ele está colocando para nós a quarta condição para que nós permaneçamos na comunidade, uma comunidade fiel a Jesus Cristo. A primeira condição era o rompimento com o pecado. A segunda condição é a prática do mandamento novo, que é o amor, a caridade. A terceira condição é estar no mundo, mas não amar e ser do mundo, vivendo as coisas que o mundo nos propõe. E aqui a quarta condição dessa fidelidade à comunidade cristã é o cuidado que nós devemos ter com aqueles que se colocam contra o projeto de Deus, projeto de Jesus, que nós chamamos então de anticristos, que é sobre ele que nós vamos falar hoje. Então, essa quarta condição é a que ele está propondo aqui para nós. E, na realidade, na nossa cabeça, já uma cultura que vem de muito longe, a gente sempre coloca esse anticristo como sendo uma figura muito definida, uma única figura, uma coisa só que vai ser aquele que vai destruir tudo e todos. E, na realidade, aqui, a gente vai perceber que não é bem assim, né? Não. A gente percebe que tem conflito na comunidade. Tem conflito. Pelo que ele fala aqui, já vieram muitos anticristos, quer dizer, muita gente que não reconhece que Jesus é o Messias, né? Saíram do nosso meio, mas não eram do nosso. Se fossem dos nossos, teria permanecido conosco. Então, a gente vai entender que muita gente seguiu Jesus. Não foram só judeus, mas também tinham pagãos, tinham romanos, tinham gregos, tinham gente que não era de nada deles, mas que ouve falar e entra na comunidade. Mas depois não acredita. Aí tem que lembrar todo também o tempo que está entre o ano 90 e 100.
não tem mais o templo de Jerusalém, que era referência. Os cristãos, aqueles que eram judeus e viraram seguidores de Cristo, são chamados de cristão, não tem mais nem a sinagoga para ir. Então, eles só têm a comunidade. E tanto conflito, e muita gente que não acredita começa a espalhar divisões na comunidade. É isso que ele fala aqui no versículo 19. Esses anticristos, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Ou seja, os anticristos, aqueles que se colocam contrários ao projeto de Jesus, não são pessoas de fora da comunidade. É de dentro. É de dentro da comunidade. E aí justifica isso que a Melinha colocou, dos conflitos que a comunidade estava vivendo. Ou seja, nós temos que tirar esse conceito de anticristo, algo que vem aí com essa figura diabólica, extraterrestre, e começar a olhar mais perto de nós. Quem porque é que nós divide? podemos. É a comunidade. Isso. Quem é que está tendo essa atitude de divisão, de ruptura, de separação, de afastamento? Nós podemos ser anticristos dentro da comunidade. Exatamente. Quando nós temos essas atitudes, nós estamos tendo isso. Nós estamos no meio da comunidade, trabalhando contra essa comunidade. Contra o projeto de Deus. Por isso é anticristo. E no outro programa a gente falava na questão dos conflitos que tem na comunidade, que a gente teria que ser luz e sal para dar testemunho. Então, na comunidade tem pessoas que, além de não dar testemunho, ainda exclui pessoas, né? Divide a comunidade. E no 21 ele fala, eu vos escrevi não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Aqui volta aquele tema que nós trabalhamos no programa passado, em que não basta conhecer a verdade, senão a coloca em prática. Essa verdade aqui é o próprio Cristo. Conhecer o Cristo é conhecer essa verdade. Mas não basta conhecer, é preciso vivenciar. No programa de introdução, devem ter falado sobre a questão do gnosticismo dentro das comunidades de João, aqui as comunidades que nós estamos falando. Quem eram essas pessoas? Eram grupos, correntes doutrinários que misturavam conceitos judeus, conceitos cristãos, conceitos filosóficos, que vêm aí da Grécia, e que são pessoas que se colocam como cristãos. Então, dá aquela confusão na cabeça. Como? Eu digo que eu sou cristã, mas a minha prática é contrária ao Cristo. Então, por isso eu divido a comunidade, por isso eu sou anticristo nessa comunidade. Então, João, aqui nesse trecho, fala para que a gente tenha esse cuidado fundamental de identificar coisas, pessoas, situações que não estão fora da comunidade, mas estão dentro dessa mesma comunidade. Tá, agora eu quero fazer um pouquinho do trabalho do anticristo aqui no meio da gente, tá? Eu quero perguntar o seguinte, tá? A gente fomos alertados, foi colocado aqui que a gente precisa ter um pouco de percepção e sensibilidade para notar no meio das comunidades essas pessoas que semeiam as divisões. Mas como fazer isso sem que eu exerça o julgar, que é algo também tão criterioso, tão difícil de se fazer, porque muitas vezes entramos com 1000 julgamentos como fonte de seleção e de separação, e muitas vezes somos muito infelizes nos julgamentos que fazemos, né? Sim. Então, como discernir? É preciso ter muita luz do Senhor sobre nós para que a gente perceba isso, né? Tá bom, mas a gente consegue na comunidade perceber as pessoas que vão semeando, que vão afastando as pessoas, seja com palavra, seu jeito de lidar com os irmãos na comunidade. Tem pessoas que são muito mal-humoradas, né? Eu falo mal-amada, sempre tem uma palavra ríspida com as pessoas. A gente vai conhecendo a comunidade. E a gente tem que aprender também a não ficar dando ouvido, o que João quer dizer aqui, não ficar dando ouvido para aquelas pessoas que negam que esse Jesus era Deus lá, e hoje não dá ouvido para pessoas que começam a fazer intrigas,
que também a gente vai percebendo pelo jeito de agir. No comecinho a gente não percebe, mas você vai convivendo, vai percebendo que a pessoa vai semeando discórdia, vai afastando um, afastando o outro. A gente tem que começar, aquilo que eu falo muito, ouvir. De repente, até chamar essa pessoa e conversar. Né? No versículo 20, ele dá também a resposta para nós. Vós, porém, tendes recebido a unção que vem do Santo. E E todos vós possuís a ciência. Essa unção é o Espírito Santo. Exatamente. A unção é o Espírito Santo, a ciência é um dos dons do Espírito Santo. Todos nós temos de Deus essa capacidade de ter esse discernimento que você procura. E quem vai nos dar esse discernimento para saber quem é que está dividindo, semeando essa discórdia que a Amélia está colocando? É o Espírito Santo. Eu tenho que me tornar aberta a Ele para perceber isso sem ter esse julgamento. Porque julgar é, às vezes, você tomar partido sem ter critérios. E esse critério, quem vai nos dar é o Espírito Santo, é ele que vai dar esse discernimento. E às vezes um dos critérios é fazer o que já foi dito. Deixa que o joio cresça junto com o trigo, para que ele apareça, para que ele fique bem evidente. Porque se você fizer isso logo no começo, você pode perder. Você pode até perder não só esse, mas perder a muitos. Até o trigo junto. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado, e é o Espírito Santo quem vai nos dar essa condição. E às vezes, quando você pede serviço em comunidades assim, às vezes você quer distribuir, você percebe que aquela pessoa ela é um pouco diferenciada, ela é um pouco mais difícil. E você diz assim, não, deixa eu dar um pouco mais de atenção para essa pessoa para não perder. Deixa eu dar algumas atividades, né? E às vezes é nessa hora que você dá atenção e dá atividade que a pessoa sai do grupo, porque ela não quer aquilo. Ela não quer trabalhar, ela não quer se unir, ela não quer produzir, ela queria ali ela mesma se exclui. Então, para que você não fique como ceifador, você não fique como aquele que está sempre passando a foice, você deixa crescer, deixa que todos percebam, né? Então, por si só, acho que a própria semente vai se perder. A semente ruim, ela não vai produzir. Germina, ela não vai germinar, ela vai morrer. Pode até brotar, mas ela morre. E também tem o outro lado, se você for da moeda. Às vezes uma pessoa assim que começa a semear discórdias, que está criando atritos entre a comunidade, como você fala, Ana, quando você dá alguma coisa para ela fazer, ela se destaca e ela percebe que o caminho que ela estava levando não era por aí. E ela entra. Às vezes serve de oportunidade para ela se integrar também. Por isso que a gente tem... Eu lembrei no programa passado, eles falavam filhinhos, você podia ter ser criancinhas, né? Filhinhos, pais, jovens. É um crescimento na comunidade. A gente, quando começa, a gente é criancinha de peito. E tem que dar leite. Não pode outra coisa. Aí, aos poucos, vai crescendo, você vai dando outro alimento. E tem pessoas na comunidade que já estão em idade avançada que ainda mamam leite, porque não teve ninguém para ajudar. Isso é meio discórdia mesmo, e acha que é o bambam da comunidade. No momento que você começa a dar atenção, às vezes são pessoas carentes, pessoas que nunca tiveram oportunidade na vida, que nem conhecem Jesus direito. Quando você começa a falar desse Jesus, ela também recebe a unção do Espírito Santo. Ou então é pessoa difícil de temperamento. Sim. Às vezes são pessoas boas de coração, estão ali de boa vontade, mas o temperamento às vezes não facilita. São pessoas explosivas, são pessoas que são temperamentais, são pessoas que não têm um pouco de paciência. Então eu penso que esses daí, às vezes, investir um pouco mais para que ela vá dominando isso aí, a gente traz essa pessoa para si, né? Mas aqui fica bem característico, né, Maíla, já ao final dessa leitura que nós fizemos, aquele que é o anticristo, né? Aquele que nega Jesus. Isso. E aí ele, no versículo 22 até o 23, 22 e 23, ele coloca para nós mais outro ponto importante. A mentira. Que é a negação da Trindade. A negação da Trindade e a mentira também que é colocada, Cristo, né? Que é o Filho, nega o Pai e nega o Espírito Santo. Isso. Ou seja, ser anticristo também é muitas vezes você pregar o Pai sem estar ligado ao Filho. Pregar o Filho, Jesus, sem ter essa ligação com o Pai e com o Espírito Santo. Então, isso também é a figura de um anticristo. Mentiroso também. Por que é mentira? Porque não tem como dissociar.
as 3 pessoas. Se João está trazendo isso nesse trecho da carta, da epístola, é porque no meio da comunidade, com certeza, tinha pessoas ou tinham grupos que procediam assim, que estavam trabalhando desse jeito. Uhum. Então, é um alerta que ele faz. Uhum. Não tem como aceitar o Filho e negar o Pai, vice-versa. Ou o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo, porque isso é uma mentira. Mas ele fala uma coisa bonita aqui no 24. Mas vós, procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. O que foi que a gente ouviu do início? Você vai lembrar o Evangelho de Lucas, ele fala, visto que alguns já tentaram escrever, eu, depois de uma acirrada investigação, escrevo para você para que tenhais solidez naquilo que escutaste. Porque eu ouvi, eles ouviram. Aí ele fala aqui, né? Procurai que permaneça em vós o que ouviste desde o início. O que você ouviu desde o início? Que Jesus é Filho de Deus, o que ele fez e falou. Ele veio porque o Pai o enviou. Tinha uma missão, cumpriu a missão, foi assassinado, mas ressuscitou, está no meio de nós. E disse que manda quando fosse, mandaria o Espírito Santo. Quer dizer, tem uma ligação. É uma cadeia que não tem como romper. Não se quebra. Então, ser anticristo é também ter atitudes de pessoas que, ao pregar uma das pessoas da Trindade, nega as outras. Uhum. Então, esse também é um cuidado que, com certeza, estava tendo na comunidade. E ele fala assim, esta é a promessa que ele mesmo vos fez, a vida eterna. Eu vos escrevi isso a respeito daqueles que procuram desencaminhar vocês. Uhum. Né? E está falando. Quanto a vós, a unção que recebeste permanece em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Porque a unção, quer dizer, porque o Espírito Santo que você recebeu, que Jesus enviou, vos ajuda a compreender. É bonito porque, assim, como é que a gente conhece Jesus? Pelo Espírito Santo. Como é que conhece o Pai? Por Jesus. Jesus falou do Pai, o Pai o enviou. Mas a gente conhece o Pai porque Jesus ensinou. Como é que você conhece Jesus? Pelo Espírito Santo que o próprio Jesus enviou. Não tem como negar. Não tem como negar. Assim como não tem como negar que nós estamos aqui discutindo algo que é fantástico, o entendimento desse grande amor que São João tem por essa comunidade e que vai fazer questão que essa comunidade entenda o segmento do Senhor, né? Se entender a Trindade, entenderão o amor, né? E eu quero pedir, então, um pequeno intervalo para que a gente volte, vocês já peguem a Bíblia de vocês para a gente fazer a leitura seguinte e a gente mergulhar nessa nova palavra. Até daqui a pouco.